Olá, meu nome é Gabriela Brito e venho com esse vídeo apresentar o projeto Diversidade Fisiológica de Linhagens Brasileiras de Rhaphidiopsis raceboski, cianobactéria, sob orientação da doutora Suema Branco e com orientação da professora Sandra Maria Azevedo. Eu gostaria de iniciar apresentando um pouco mais o meu objeto de estudo, as cianobactérias. As cianobactérias são bactérias únicas que possuem as mais diversas formas e organizações celulares. Conhecidas também como algas azuis, algumas delas possuem células diferenciadas responsáveis pela fixação de nitrogênio ou pela promoção de resistência ao organismo. São produtores primários, ficam na base da cadeia alimentar, sendo importantes para a fixação de carbono em níveis tróficos posteriores. As cianobactérias foram os primeiros organismos fotossintetizantes da Terra. Elas surgiram aproximadamente 3 bilhões de anos atrás e foram responsáveis por mudar drasticamente a atmosfera terrestre, que passou a conter oxigênio, resultado da fotossíntese que elas realizam. Com isso, foi possível a evolução de diversas formas de vida, da forma como vemos hoje. Então, se nós estamos aqui, podemos agradecer de certa forma a elas. Além dessa importância evolutiva das cianobactérias, elas são alvo de profundas pesquisas por terem o potencial de produzir florações. As florações são caracterizadas pelo crescimento exacerbado desse fitoplâncton nos corpos d'água, que é intensificado pelo fenômeno de eutrofização. A eutrofização é definida como o maior aporte de nutrientes naquele ambiente, e no caso das cianobactérias, esses nutrientes promovem seu crescimento de biomassa. Os fenômenos de floração têm uma grande influência humana. Nós poluímos nossas águas com tratamento inadequado de esgoto e despejo de lixo, levando ao fenômeno de eutrofização. Além disso, impactos como as mudanças climáticas favorecem o crescimento das cianobactérias. Acontece que algumas cianobactérias formadoras de floração são capazes também de produzir cianotoxinas, que são compostos tóxicos para a maioria dos animais. Corriqueiramente, nós vemos relatos de florações de cianobactérias nos jornais e revistas, e florações de cianobactérias tóxicas têm uma grande relevância para a saúde pública da população, uma vez que podemos vir consumir essa água contendo essas toxinas. Uma das principais espécies formadoras de floração com potencial tóxico no Brasil é a Rhaphidiopsis raceboski. Anteriormente chamada de Cylindrospermopsis raceboski, essa bactéria pertence à ordem Nostocales, vive em ambientes de água doce, é filamentosa e pode produzir toxinas como a cilindrospermopsina e a saxitoxina, altamente tóxicas. É descrito que essa espécie possui uma alta plasticidade fenotípica, o que pode justificar a sua ocorrência em todos os continentes do mundo, com exceção apenas da Antártica, que mostra que ela consegue se adaptar a diferentes climas, temperaturas e outras condições físico-químicas do local em que ocorre. Neste trabalho, o objetivo principal foi avaliar a diversidade intraespecífica em 7 linhagens brasileiras de Rhaphidiopsis raceboski, segundo variações em suas taxas de crescimento e atividade fotossintética. E os objetivos específicos foram determinar o crescimento celular através de variações na concentração de clorofila A e densidade celular, analisar a eficiência fotossintética através dos valores de ETR e yield, e analisar a similaridade entre as 7 linhagens de Rhaphidiopsis raceboski através da distância euclidiana. Nós obtivemos linhagens do Banco de Cultura do Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, onde o projeto foi desenvolvido. Essas linhagens são provenientes de diferentes estados do Brasil. ITEPA1 e NPCS1 são provenientes de Pernambuco, CILP, do Distrito Federal, T3, do Estado de São Paulo e CIRF, 2BCY e 2CCY, do Rio de Janeiro. As linhagens foram cultivadas em tréplicas, em meio a SM1 com pH ajustado para 8, incidência luminosa de 50 micromols de fótons por metro quadrado por segundo, a 23 graus Celsius, em aeração com regime de 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Aqui do lado são fotos das 7 linhagens sob microscopia óptica. Durante os dias de experimento, foram retiradas alíquotas a cada 2 dias para algumas análises. No florímetro Fitopan, foram calculadas a biomassa em clorofila, que nos trouxe resultados sobre a taxa de crescimento e a curva de crescimento. Nele também foi avaliada a eficiência fotossintética através do rendimento quântico do fotossistema 2 e da taxa de transporte de elétrons. As amostras foram fixadas e levadas para contagem em câmara de fluxo horizontal para cálculo da densidade celular. No final, obtivemos dados em relação ao crescimento, que foram a taxa e a razão de crescimento e o tempo de geração, e dados em relação à fotossíntese, que são o yield, que é uma medida de absorção de luz por clorofila, o ETR, que é a taxa de transporte de elétron, e as concentrações de clorofila A por célula.
Foi realizada a análise estatística no programa Prisma por comparação de médias por meio do teste ANOVA e o programa Primer 5 possibilitou a análise de clustering, ou de agrupamento, por distância euclidiana, utilizando todos os parâmetros obtidos. Como resultado, obtivemos a curva de crescimento das linhagens em número de células por ml em log ao longo dos dias, na qual podemos observar a mesma tendência de crescimento das linhagens, com o ITEP-A1 alcançando a maior densidade celular comparada com as demais. Os resultados da taxa de crescimento e razão de crescimento demonstraram diferenças entre as linhagens de TEP-A1 e T3. A linhagem TEP-A1 apresentou a maior taxa e razão de crescimento, enquanto a T3 apresentou os menores valores desses parâmetros entre as linhagens estudadas. Valores diferentes de taxa de crescimento entre linhagens de Rhaphidiopsis racebosque também foram encontrados em outros trabalhos, como de Piscine e colaboradores realizados no Uruguai, que demonstraram taxas de crescimento até 2 vezes maiores comparando duas linhagens. Outros trabalhos também relatam a mesma diferença, associando também tratamentos de diferentes intensidades luminosas, como o eixo ao lado realizado com linhagens do Paraná, ou associando diferentes intensidades luminosas e temperaturas com linhagens de Pernambuco. Vale ressaltar que as taxas de crescimento das linhagens 2BCY e 2CCY não tiveram diferenças significativas entre elas. Essas duas linhagens foram isoladas no mesmo evento de floração. Esses dois trabalhos à esquerda demonstram que é possível observar diferenças na taxa de crescimento em linhagens isoladas da mesma floração, o que foi o oposto do que vimos no nosso trabalho, mas ambos os cenários são justificáveis e só comprovam a plasticidade fenotípica da espécie. Em relação à fotossíntese, as duas linhagens isoladas no mesmo evento de floração não foram diferentes entre si, mas foram diferentes de todas as outras linhagens. Elas apresentam as maiores concentrações de clorofila A por célula. Isso pode ser justificado pelo isolamento mais recente, que ocorreu em 2019, enquanto as outras linhagens foram isoladas há mais tempo, entre os anos de 1996 e 2006, estando, portanto, mais tempo em cultivo. Os valores de yield das linhagens 2BCY e 2CCY foram estatisticamente diferentes das linhagens SILP e SIF. Respectivamente, essas linhagens tiveram os dois maiores e os dois menores valores de yield. Nossos resultados vão de encontro com resultados reportados para outras linhagens brasileiras, nas quais cotas de clorofila A por célula e yield são bastante diferentes sob a mesma intensidade luminosa. A taxa de transporte de elétrons foi o único parâmetro que não demonstrou diferenças significativas entre as linhagens, o que reforça que todas tinham sua fotossíntese ocorrendo de forma satisfatória e corroborando o crescimento observado em todas as linhagens. A análise de grupamento não mostrou um padrão claro em relação à distribuição geográfica. As linhagens 2BCY e 2CCY, isoladas de um reservatório no Rio de Janeiro durante um mesmo evento de floração, agruparam no mesmo clado, mas ficaram distantes da linhagem SIRF, também oriunda do estado do Rio de Janeiro, mas de outro reservatório de outra bacia hidrográfica. Em contrapartida, as linhagens ITEP-A1 e NPCS1, ambas isoladas em Pernambuco, ficaram dispostas no mesmo clado. Nós, então, concluímos que houveram diferenças no perfil de crescimento e fotossíntese entre algumas linhagens analisadas, no entanto, não observamos uma relação clara com a distribuição geográfica das linhagens. A ampla distribuição geográfica é possibilitada devido a diferenças fisiológicas que formam diferentes ecótipos, e estudando mais sobre as linhagens e conhecendo parâmetros de crescimento e fotossíntese, pode-se compreender melhor a dinâmica desses organismos, compreendendo estratégias de controle e mitigação de floração. Pretendemos continuar o projeto caracterizando o perfil de toxinas das linhagens. Já foi realizada a extração das toxinas e será feita análise em HPLC. E também pretendemos fazer uma inferência filogenética para compreender melhor o posicionamento e relação dessas linhagens comparadas com sequências de linhagens de diferentes locais, obtidas no GenBank. A etapa de extração de DNA foi realizada, faltando sequenciamento e as manipulações de bioinformática para construir a filogenia. Encerro por aqui com as referências utilizadas para essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e me coloco à disposição para tirar dúvidas e discutir o trabalho. Muito obrigada!